eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Um sábado pela manhã, ter aceitado o convite, ter vindo viver essa experiência e essa curiosidade, né? Porque a maioria daqui tá assim, o que é que eu vim fazer aqui hoje? Mas hoje a gente veio compartilhar um pouco de nossas experiências, de nossas vivências e de uma nova consciência que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Hoje, a física quântica, mais a ciência, mais outras tantas descobertas que foram feitas, até mesmo na parte da medicina, já percebeu que a energia é responsável por tudo na nossa vida. Então, hoje já temos equipamentos capazes de mostrar que nosso corpo, entre as células, é a energia que está ali trabalhando e fazendo todo esse funcionamento inteligente que já é o nosso organismo. E assim como o nosso organismo é uma inteligência, existem diversas outras inteligências. E hoje eu vou estar falando com vocês da inteligência corporal, onde estaremos trabalhando a nossa consciência, o nosso sentir, que é a nossa comunicação com este plano que vivemos. E vamos falar também da nossa inteligência emocional, que é onde a gente trabalha toda a emanação de qual é a frequência que a gente está se comunicando. E detalhe, não esquece aquilo tudo que fala de frequência disso, daquilo, esquece. Simplifica, traz para a sua vida o seguinte entendimento: existe apenas duas frequências. Ou você está sintonizado na abundância, ou você está sintonizado na escassez. Não tem meio termo. Ou está em um, ou está no outro. Detalhe, as pessoas acham que abundância é dinheiro. É dinheiro também, mas ele é só uma energia que você consegue materializar e ser recompensado pelo seu empenho daquilo que você está fazendo aqui. Então, a abundância, quando a gente fala em abundância, a gente fala nos 4 pilares: corpo, espírito, mente e matéria. Então, quando a gente está bem em todos esses setores, isso mostra que a gente está vivendo abundância. Então, a gente vai ter abundância de saúde, vai ter abundância de relacionamentos, vai ter abundância de vivências. Qual é o tipo de vivência que você gosta de ter? Eu amo viajar. Então, a todo momento, eu estou tendo oportunidades e possibilidades de estar tendo muito mais dessas experiências de vida que me faz muito feliz. E detalhe, quando eu estou feliz, eu estou vibrando e emanando a mensagem para o universo. E qual é a mensagem? Aquilo que está sendo reproduzido na minha mente. E quando eu também vibro algo ruim, eu também estou mandando a mensagem para o universo. Exatamente aquilo que eu estou emanando na minha mente. E o universo, ele não distingue o que é bom do que é ruim. Ele só entende que é isso que você está pedindo para ele. Você emana, ele te responde. E detalhe, isso é certo, não tem como fugir disso. O tempo todo a gente está cocriando o que a gente está vivendo. Se alguma coisa está ruim aqui fora, nós não temos que tentar mudar o que está ruim aqui fora. É prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. E a gente só consegue isso desenvolvendo todas essas inteligências que eu falei no início para você. Entender a sua emoção, entender o seu sentimento, entender o seu corpo, porque ele fala com você o tempo todo se o que você está fazendo também, se é bom ou ruim, se está certo ou se está errado, se está gerando saúde, se está gerando doença, se está gerando ganhos, perdas. Então, é estar atento a esta inteligência que é um todo, e prestar atenção para a gente poder colher o melhor desse todo. Hoje eu vou falar especialmente da energia orgástica. E o que é essa energia orgástica? É a fonte de ignição para a materialização de todos os seus desejos. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo que meu pai sempre falava: fogo de morro acima, água de morro abaixo, mulher com vontade de dar, ninguém segura. E é verdade, quando a gente está com tesão em algo, não sexualmente apenas falando, eu trago isso para a vida. Se eu estou com muito desejo de
fazer algo, de encontrar com alguém ou de realizar algum evento, aquilo me gera tanta vontade e que me dá tanta força que eu já começo a imaginar exatamente como será. E detalhe, sempre sai melhor, porque a gente direciona tanta energia, tanto foco, tanta disciplina e vai caminhando para aquilo que aquele propósito aconteça, acontece muito maior do que a gente pode imaginar, porque a gente só alcança a imaginação até aquilo que a gente conhece. Então, nesse momento, é aquilo que eu olho e falo assim, vai lá, universo, manda mais, me surpreenda. E aprender a entregar e não ficar na dúvida, será? Enquanto você está no será, o universo não recebeu, porque está preso com você ainda. A partir do momento que você acredita, você confia, você entrega, aí sim, você iniciou essa comunicação e vai voltar. A energia orgástica, se ela não tiver despertada, você não vai concluir aquilo que você pensou que queria. E às vezes você até quer muito, só que o seu inconsciente, como ele funciona 95% do tempo ali, trazendo toda aquela sua programação primária que já existe, que já nasce com você, vinda da sua memória genética, e é aqui inserida a partir do meio que você vive. Então, quando você quer fazer algo, você quer muito, você até sente desejo por aquilo, mas logo aquela sua limitação aparece, porque vai vir aquela vozinha falando, isso não é para você, isso não presta, isso é ruim, isso não faz parte, isso nunca vai ser para você. Isso eu ouvia muito na minha infância, de uma infância do interior. Após ter saído das palafitas de Vila Velha, Vila Garrido, fui para a Barra de São Francisco ainda muito pequena, tenho muitas memórias muito nítidas da minha vida desde a infância, porque foi uma vida de muito sofrimento. Então, tudo que envolve sofrimento, alegria, qualquer tipo de emoção mais forte, fica muito marcado na memória. Só que o que é mais legal, quando eu avalio a minha infância, eu nunca sofri. Primeiro, porque eu não ligava para o mundo que eu estava vivendo ali, eu sempre imaginava um mundo diferente. Segundo, que eu era aquele tipo de criança no 220, que não tinha medo, não sentia medo, não tinha noção do perigo, então deve ser por isso que eu fui engessada 14 vezes. E isso eu trazia até muito tempo, até minha vida adulta, do jovial, dos meus esportes radicais, de não ter noção de perigo, de sofrer acidentes em esporte radical que poderia ser sido evitado. É um milagre eu não ter morrido, porque por tudo que eu passei, acho que todos aquelas vidas extras da gata já foi, então agora eu estou cuidando muito bem. Então... para não correr o risco de ser a última, né? Quer dizer, é a última, então vamos segurar. E quando eu falo de romper as crenças limitantes, é justamente disso, daquele inconsciente ali querendo te travar para não deixar você alcançar o seu objetivo, porque ele faz você acreditar que você não é merecedor, que você não é capaz e que existem muitas pessoas melhores que você, por isso você não vai nem tentar. Então, isso é para a nossa vida pessoal, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para quem está do nosso lado, e detalhe, quem está do nosso lado não é responsabilidade nossa. Nós temos um papel de colaborador, de apoiador, de incentivador, mas de fazedor não. Quem tem que fazer é o próprio. E quem tem que escolher é o próprio também. A gente pode mostrar opções. Fala, olha, tem isso, que o final é assim, tem isso, o final é assim, tem isso, e você dá as possibilidades. Ele vai escolher se ele vai querer uma recompensa ou se ele vai pagar depois o preço por aquilo que ele não quis ouvir. Uma experiência de alguém que já viveu, não de alguém que é cheio de teorias, porque as teorias, se não funcionam nem para ele, por que vai funcionar para mim?
alguém que já viveu. Como? Cara, a gente tem 1 milhão de palestras, de livros, de tudo. Para tudo que você quiser fazer, tem alguém que já fez e ensina como faz. Cara, aprende com ele já fez. Então, a gente começa a aprender a produzir muito mais tempo, que é riqueza, porque se você não fica errando, você ganha tempo nas coisas. Ganha tempo também da materialização dessa coisa, porque você vai evitar as escorregadas, as saídas do caminho, e vai poder usufruir de muito mais coisas, porque o universo é tão grandioso que ele fala assim, ela quer mesmo, então toma. E começa a jogar oportunidades cada vez maiores. E junto com as oportunidades, os desafios, não é de graça não. As pessoas acham que vai ficar deitadinha e o mel vai cair do céu dentro da boca e vai virar para o lado, vai ter um rio de leite para você tomar. Mentira para você. Você vai ter tudo isso, mas você tem que trabalhar para alcançar isso. Não é só falar palavrinha mágica, me dê, Senhor, me dê. Vem não. A gente precisa desta nossa energia, desta bioenergia, que é a energia produzida a partir do nosso corpo, porque ele é o responsável pela ação de tudo. Tendo dito isso para vocês, respira um pouquinho, porque agora nós vamos começar na parte teórica da coisa, mas é uma teoria com muita prática. E depois, no nosso segundo momento, é que quando a gente vai para os nossos exercícios. Aí, a base filosófica de tudo isso que eu falei para vocês, de tudo que eu vivo e aplico na minha vida, a qual nasceu o método Leve de Ser, é administração, sou graduada em administração, antes disso eu sou técnica em segurança do trabalho, então eu já tenho essa coisa da prevenção, eu sempre fui do prevenir, do cuidar. A física quântica, eu tive o conhecimento dela em 2014 e junto com ela eu fui estudando a espiritualidade, todas essas conexões, essas comunicações por conta da meu crescimento doutrinado, religioso que eu tive. Então, o que eu duvidava de um, eu buscava no outro e comparava, então eu vim fazendo esse link. As terapias holísticas, porque foram as ferramentas, porque eu cheguei a um ponto que eu já tinha entendido a energia, já sabia como funcionava, mas eu precisava de algo que me ensinasse a manipular e a usufruir disso para mim e, consequentemente, poder ajudar o outro. Master hipnose, para entender toda aquela condução que eu fazia com a pessoa ali naquele momento. Eu fui entender melhor, mais técnicas para ser mais assertivos, e além de que a energia conduz 90%, 10% que sou eu que entro ali naquela hora da discussão, e se só na hora da sessão, né, é muito mais forte. Sou Life Professional Coach, então isso me mostra que também me ajuda, e aquilo que eu sempre acreditava, que não adiantava só você tratar o passado sem ter uma projeção para o futuro, então fiz esse link do passado, da parte terapêutica, analista, fazendo o link com o futuro na projeção do que a gente quer e como a gente pode alcançar mais rápido. A inteligência emocional, porque sem ela não tem como você desenvolver as outras habilidades. Essa é a habilidade que tinha que estar lá primeiro no currículo de contratação de qualquer funcionário, falar assim, ter treinamentos e cursos de inteligência emocional, para poder aprender a criar um ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente que você esteja inserido, um ambiente de bem-estar, de leveza, que isso ajuda a fluir, e tudo que é fluido, né, só vai, não depende de esforço. E a psicoterapia corporal bioenergética, que é quando eu conheci o William Reich, virei fã dele, assim, e fui entender como que era essa coisa de usar o corpo para acessar a mente, como que ele trabalhava toda aquelas tensões, as neuroses, as histerias a partir do corpo, e foi quando eu tive contato com o assunto energia
Orgástica, na verdade, ele fala da potência orgástica. A potência orgástica é justamente a sua capacidade de ir lá e resolver. Então, quanto mais você aumenta a sua capacidade, mais a sua potência é aumentada e a realização fica cada vez mais assertiva, mais rápida, e tudo aquilo que eu falei lá no início. Esse aqui é meu amor, Jordânio. A gente está casado há quase 20 anos. Essa foto é a mais recente, que a gente estava fazendo um tour de bike pela Itália. E por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é responsável 50% de eu estar aqui. Primeiro que quando a gente se conheceu há quase 20 anos atrás, eu uma mocinha de 21 anos, ele um homem de 31. Estávamos os dois passando por um início de vida, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava morando com as minhas amigas, tinha acabado de comprar minha primeira moto, estava vivendo a juventude. E ele tinha acabado de passar por um divórcio, onde tudo tinha construído, acabou e tal, e estava nesse processo. E a gente se encontrou, por um acaso, muito acaso, ficamos amigos, ficamos, aí fomos deixando rolar para ver o que dava. No mês de maio a gente estava ficando, no mês de dezembro a gente estava morando junto. Nosso primeiro apartamento era menor do que o meu quarto hoje. Hoje direto eu olho assim e falo, caramba! E aí a gente tinha uma força muito grande junto, porque além da amizade, além do companheirismo, a gente fazia projeções juntos, a gente planejava a nossa vida junto. Como isso? Vamos ter filho? Vamos não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo, e sempre se projetando, programando, até que em junho do ano seguinte, eu já estava grávida da minha filha, tive minha filha, 2 anos depois tive meu filho, e nesse meio tempo eu ainda estava estudando, fazia meus estágios, não sei o que e tal, até que quando veio a gravidez do Gustavo, falei, não, agora não dá mais, fiquei em casa, fui estudar sobre aplicações financeiras, fiquei o ano inteiro aplicando e vendendo, me divertindo dentro de casa, além de cuidar de todo o funcionamento da casa e da família, para que meu esposo ficasse 100% focado no crescimento da empresa. Pois era uma empresa que estava começando, então ele era o vendedor, o medidor, ia lá entregar material, era o diretor da empresa, era tudo. E em sociedade com o irmão dele, a gente teve uma parceria de muito diálogo, de muito crescimento, e focado nesse crescimento, nesse trabalho, e a gente foi elevando o nosso padrão. Só que, em contrapartida, eu não tinha preparo psicológico, preparo emocional, não tinha nada que me ajudasse a estar pronta para viver esse momento de ascensão que a gente vivia. Lembra quando eu falei que o erro da gente é achar que a abundância é o dinheiro? A gente direciona tanto o nosso olhar para isso que a gente esquece de todas as outras coisas. E aí um dia, nessa situação, triste, chorava à toa, chegava em casa, sentava no pé da cama, chorava. Sem saber porquê, nada estava bom, nada mais eu queria, já estava desse jeito aqui, ó. Cansada, desanimada de tudo, ansiosa, cheia de dores, que aí começa a doer o corpo todo, coluna, a tristeza nem se fala, e a irritação. As crianças, eu só sabia gritar, graças a Deus que eles não têm lembranças disso. A gente conversa, eu sempre converso muito com eles sobre infância, tal, as lembranças que eles guardaram, porque em contrapartida, ainda bem que a gente tinha muita questão de estar com eles na semana, levar para a natureza, a gente sempre teve essa conexão com a natureza, foi o fiozinho que me manteve. Estava mergulhada nos vícios, já era o meu ponto de perceber isso, foi um dia minha irmã contando, de um fim de semana que a gente tinha passado na nossa casa lá em Matilde, na roça e tal, e eu não lembrava. Falava, não, você não foi, não. Ela, foi, eu, meu marido, as crianças, não sei o que. Eu, não foi, eu não lembrava. E aí eu tomei meu primeiro tapa. Aí eu falei, gente,
Se eu não lembro de um fim de semana inteiro com a minha família, o que mais que eu não me lembro? E aí eu comecei a fazer a retrospectiva e percebi os meus maus hábitos. Poxa, eu ia para Matilde, passar um fim de semana, levava 2 garrafas de vodka. Alguém vai lembrar de alguma coisa? E aí, isso era frequência. A sexta-feira tinha um rock com os amigos, na quinta também tinha, na quarta era dia de futebol. Então vamos aproveitar e tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho. E aí, por isso que eu fiquei desse jeito. Não foi à toa, foram pelos novos hábitos que eu tinha adquirido na minha vida, novos e maus, né? Infelizmente. E aí, procurei um psiquiatra, qual fui diagnosticada com depressão e tarja preta para tratar. Era um para acordar, outro para dormir, um para ajudar na alimentação, e assim foi. E isso aí se passaram 2 anos, entre altos e baixos, e recaídas, e ida, e ficava um tempo e não aguentava. E eu comecei a brigar muito com meu marido nesse período, porque eu queria mudar de vida, mas eu precisava que ele mudasse junto comigo, porque os hábitos dele continuavam os mesmos, e estar com os amigos, e estar nos ambientes que já não dava mais para mim, porque, poxa, é difícil, não é fácil. Quem falar assim, é fácil, dá para ir de boa, a princípio não, a princípio você realmente tem, que se isolar, para você se fortalecer. A partir do momento que você está fortalecido, você está preenchida, aí você frequenta qualquer lugar, pode acontecer qualquer coisa que não vai conseguir te acionar mais, porque você já está numa outra frequência, lembra da frequência de comunicação? Você já está em outra, então você já não sente aquilo. E aí, nesse período, eu comecei a brigar, eu queria que ele mudasse as atitudes dele. E aí, foi causando cada vez mais atrito. Até que chegou um dia, eu falei, sabe de uma coisa? Foda-se. Eu vou cuidar de mim, eu vou melhorar a minha vida. Eu me olhei, me vi daquele jeito no espelho. Eu quase surtei porque eu não me reconheci. Aí eu falei, não, tenho muita coisa para cuidar. E primeiro eu vou cuidar de mim. E fui cuidar o quê? Do meu corpo. Quando a gente também coloca o foco, não entende direito a mensagem, coloca o foco em uma outra coisa, vai ser bom. Mas as outras que estavam bagunçadas vão continuar bagunçadas. Fui cuidar do meu corpo, abandonei o pensamento de marido, de filho, de qualquer coisa, falei, não, vou voltar a ficar massa de novo, quero meu abdômen tanquinho de volta, e minhas pernas, e fui. Só que aí, meu casamento, o que estava péssimo, ficou mais do que péssimo, porque o meu pensamento era o quê? Nisso aqui. Eu já não ligava para mais nada. E quais foram, o que foi acontecendo com o meu tipo padrão de pensamento? A gente é programado para pensar sempre o ruim, o pior. Então eu comecei a pensar o que de pior podia acontecer. Sabe o que eu comecei a pensar? Vou embora, vou abandonar tudo aqui, deixo as crianças com ele, porque ele tem mais condição de cuidar, eu vou refazer minha vida, vou recomeçar minha vida, porque eu mereço, porque eu quero, porque eu sou foda, e nananã, e nananã. E aí, nessa noite, quando eu fui pegar minha filha no colo, assim, para levar para a cama, o pé dela bateu lá no meu. Eu olhei e falei, caralho, minha filha cresceu. Coloquei ela lá na cama e desesperei. Aí tudo aquilo de todo o medicamento, de todas as recaídas do álcool, e mais ainda os suplementos todos que a gente estava tomando para acelerar o processo do emagrecimento, me deu um piripaque. E caí. E quando eu caí, a sensação que eu tive foi de morte, foi de sufocamento, eu já não conseguia respirar, o coração que primeiro tinha acelerado eu já não sentia mais, e passei por um processo de que
com certeza foi a minha experiência quase morte consciente. Que no momento que era só escuridão, era só sufocamento, de repente eu percebi uma clareza, uma leveza e uma luz branca muito forte, o qual a sensação que eu tive era estar em uma sala com muitas luzes. E nesta luz, eu comecei a perceber uma imagem que vinha em direção a mim e quando chegou perto era eu. E passou por mim. E aquilo me assustou e começou a vir outras imagens, e me revelando muitas coisas, muitas lembranças, muitas escolhas que eu fui fazendo na minha vida, até chegar ali. E aí, até que uma última imagem apareceu, e quando chegou, eu comecei a visualizar duas histórias. Uma, sem a minha presença, o que tinha acontecido com meus filhos, com meu marido, com a minha casa, com a nossa empresa, tudo tinha acabado. E a outra, eu junto, reassumindo a minha postura, reassumindo o meu papel, e como que era. E aí falei, não, eu quero uma segunda chance, eu quero viver isso daí. E quando eu disse eu quero viver isso daí, a chance foi dada. Eu senti um calor, de falar eu arrepio de novo, um calor tão forte, um pulsar tão grande dentro de mim, que de novo eu escutei o bum, e senti novamente meu corpo, senti toda aquela força em mim, e falar assim, não, agora eu quero de verdade, eu não quero mais nada disso, eu não quero nada, não quero nenhuma muleta, eu não preciso, eu sou perfeita assim, eu sou semelhança. Então, eu vou fazer uso dessa minha igualdade e eu quero despertar todo o poder. O que eu vou fazer? Como eu faço? Como eu faço para eu poder melhorar, para eu poder ter condição de me curar e ajudar a curar a minha família e a gente viver tudo isso aí que eu vi que tem para que eu possa viver? E aí começou a vir assim, ó. Uma amiga me chamou para ir num atendimento fraterno, não sei o quê, eu fui lá no atendimento fraterno. Nossa, já foi maravilhoso. Aí fui num outro terapeuta, que o terapeuta foi sensacional e tal. Aí recebi o convite para estudar uma coisa, fui estudar, eu passei 5 anos estudando de graça, só de convites. E estudando tudo aquilo que eu estava falando para vocês lá atrás. E aí, durante esses 5 anos, minha vida foi transformando tanto, que o nosso amor, ele ressurgiu. O nosso amor, o nosso cuidado um com o outro, essa doação, mas sem tirar de você. Você doa porque está transbordando de você. Essa é a diferença. Passei a cuidar melhor de mim, e aí quanto melhor a gente está, quanto mais coisa boa a gente tem, mais coisa boa a gente dá, né? Então, para o outro também fez a diferença. O viver família ampliou cada vez mais, e foi tendo essa conexão, aquilo tudo, aquela culpa que eu carregava em mim em relação às crianças, que eu deixava, já não existia mais, porque aconteceu o perdão. E quando a gente aprende a perdoar, automaticamente a gente se livra do quê? Do julgamento. E tudo que nos aprisiona é o bendito julgamento, que nós, além de julgar a nós mesmos e sermos cruéis, a gente tem a audácia de querer julgar o que o outro vai pensar em relação a mim. Que isso? Para que isso? Como eu estou para mim? Se olha no espelho, avalia, Tomás, então, ó, sou eu essa aqui para vocês. O que tem melhor de mim para mim é o que eu tenho de melhor para vocês também. Então, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, tudo ao nosso redor vai transformando junto. E essa nossa comunicação energética vai fazendo melhorar cada vez mais, porque você está conectado na frequência da abundância. Lembra que eu falei que lá atrás eu estava preocupada com dinheiro e a gente estava vivendo toda aquela loucura? Quando mudou esse pensamento, a nossa vida começou a virar, a transformar, a multiplicar. Um crescimento assim que eu falava, gente, de onde está vindo? A gente nem sabia, que a gente pensava um negócio, uma oportunidade de trabalho para ganhar o suficiente para concretizar aquele negócio. Aí daqui a pouco, nossa, isso.
Toma, outra oportunidade aqui e aqui. Nossa, eu queria mudar, queria morar numa casa. Toma, aluga essa aí, ó, casa pronta, mobiliada para você testar, para ver se é isso mesmo que você quer. Nossa, eu queria realizar meu sonho de criança de morar naquela casa, aquela mansão da novela das 8, já que eu já tenho uma família top, falta aquele lar, uma casa para transformar em lá e realizar todos os nossos desejos. Toma aí, ó. Aqui, ó, você vai trabalhar com isso, ó. E a gente prosperando, nossa empresa bombando, todo mundo atravessando por crises e vai e volta, e a gente sempre na ascensão, até que quando foi em 2019, eu falei assim, gente, já morava aqui, já estava tudo assim, do jeito que eu tinha desenhado, melhorado e muito, né? Falei, pronto, agora eu já sei como funciona, porque eu fiz tudo que eu fui aprendendo e sei o que funciona, o que não funciona. Eu quero agora ser capaz de passar isso para outras mulheres, porque todas as mulheres merecem sentir essa alegria que eu sinto. Elas merecem viver nesta autorrealização. Saber que autorrealização não é porque você foi sozinha lá e conseguiu, não. Pode também, parabéns também. Mas quando você tem alguém do lado para dar a mão e ir junto, é muito mais rápido, é muito mais energia focada num propósito. Então, quando você trabalha, vai abrindo esta consciência, tudo vai prosperando. E você está conectado na abundância de verdade. Não é falar abundância, é viver abundância. Não adianta falar se você não pratica. Então, eu falei, tá, e como que eu vou passar isso para as pessoas? Aí eu fui desenvolver o intelectual, mais uma vez, porque aí eu fui direcionar o meu aprendizado para me tornar especialista em algo. E quando a gente torna especialista em algo, você é muito bem remunerado por isso. Está vendo como a energia do dinheiro é por último? Porque você tem que ir se preparando para ele, porque quando você ganha dinheiro sem estar preparado, não costuma dar certo. Você vê muitas situações, pessoas que perdem família, pessoas que perdem saúde, pessoas que perdem sei lá o quê. Mas não é para perder. Se você está perdendo, é porque a energia do dinheiro que você está conectado é uma energia escassa. Apesar de ter muito dinheiro, você está escasso da qualidade que isso pode te proporcionar. E nesse desenvolvimento, eu tomei a coragem, depois de sair da minha empresa, e vim trabalhar carreira solo, para trabalhar com as pessoas sobre a lei da atração, para fazer o trabalho energético, terapêutico, para proporcionar uma melhor vida, um melhor estilo de vida, com mais saúde, com mais disposição, para ter tudo o que ela desejar. Aí, apresentei o meu trabalho para minha amiga Cristina, fui lá, fiz uma sessão nela, ela, do que você precisa? Falei, eu preciso de uma sala, um espaço, ela, tá aqui. Pode usar, não sei o quê. A gente combinou numa semana, na outra veio a pandemia. Mais ou menos isso. Aí, tá. E agora? Falei, não vou desistir. Aí comecei o quê? Peguei uns amigos cobaias e também as outras pessoas que foram vindo de clientes, eu atendi aqui no meu jardim. E fui fazendo as sessões, e fui trabalhando, e fui estudando outras coisas, e fui aplicando novas técnicas. Opa, aprendi um negócio novo, isso é gostoso, isso vai ser bom para fulana. Ia lá e fazia na fulana. E assim foi, durante todo o período. Até que chegou um ponto, falei, não, eu quero voltar a trabalhar isso, e como que eu faço para alcançar mais pessoas? Aí chegou um convite para mim de novo de graça para participar de um treinamento, de um curso de formação de treinador de alto impacto emocional. Falei, opa, eu quero, de graça ainda? Fiz. Aí, vem fazer o curso tal, e passei 2 anos estudando isso aqui, que eu estou fazendo para vocês agora, porque eu não tinha coragem de conversar, nem com a minha melhor amiga eu tinha coragem de conversar. Coragem de falar, e principalmente na frente de pessoas. E eu fiquei sabendo o porquê disso em 2019, início de 2019, que eu fui diagnosticada com TEA, grau 1, e o TDAH. Eu não sabia, não, sabe, assim... Mas aquilo, enquanto para uns ter o diagnóstico desse traz tristeza e sofrimento, para mim trouxe alegria. Porque aí eu fiquei, ufa, agora eu já sei o que eu tenho que trabalhar. E aí, nada mais é do que trabalhar o quê? O autoconhecimento.
para você saber exatamente, lembra que eu falei do sentir? Quando eu estou entrando em alguma coisa do espectro, eu sei. Aí eu já sei o que eu vou sentir, aí eu já peço licença, ou às vezes eu nem peço, simplesmente sumo, vou para o meu canto, fico lá, faço minha autorregulação, e vou e corro um pouquinho, faço qualquer coisa e volto ao normal e consigo me integrar de novo às pessoas. Antes, minha mãe não sabia disso, coitada. Então, você imagina. A criança. Aham, isso aí. Todos os dias. Tipo isso. Era o... Mas, enfim. E aí, eu quis proporcionar mais isso, trabalhar isso e focar. E no meu curso também, eu recebi o convite para poder trabalhar no consultório de uma outra profissional, o qual eu estou atendendo até hoje. E aí, a gente fala, para eu falar da energia orgástica, lembra que eu falei que é a chave de ignição para a cocriação e materialização de todos os seus desejos? Eu vou contar essa história aqui para vocês, que essa aqui, uau! Tenho um casal de amigos, Mari e Daniel, que a gente sempre viaja juntos e curte junto e tal. E quando foi 2020, ela falou assim, Vanessa, não vai ter festa mesmo, pandemia e tal, mas eu tô indo lá no sul, vamos? Vai ser no fim de semana do seu aniversário. Ah, vamos, beleza. Chegamos lá, curtimos um fim de semana maravilhoso. A gente conseguiu festa para ir, a gente conseguiu tudo assim, tudo, perfeito. Aí na hora do brinde do meu parabéns, ela falou assim, nossa, hoje tem chuva de meteoros, né? Falei, é verdade. Ah, tem eclipse também, então vamos fortalecer nosso pedido. Ela falou, o ano que vem, seu aniversário de 40 anos, que a gente faça uma viagem internacional. Eu, opa, recebo, pá, brindamos e tomamos, não sei o quê. Setembro de 2021, a gente se encontra, ela, amiga, tá chegando o dia do seu aniversário, e aí, vamos fazer o quê? Aí ela, vamos para Tulum? Aí antes de eu responder, ela falou assim, você não vai querer não, porque é muito caro. Eu falei, eu ganho dinheiro para gastar. Aí o marido dela, opa, gostei, eu quero ir para esse hotel aqui, eu já estava com a tela aberta, nós dois mostramos o mesmo hotel. Eu falei, já está dizendo tudo. Aí ela, então tá, vou ver quanto que é, não sei o que, ela foi no outro dia, amiga, poxa, ficou caro, não sei o quê, nananã. Falei, Mariana, relaxa. Beleza, quinta, sexta, no sábado de manhã eu recebo uma ligação. Van, e aí, tá tudo bem? Tá animada? Falei, tô, principalmente que hoje eu acordei diferente, parece que aconteceu alguma coisa. Ele, aconteceu. Lembra aquele bilhete da rifa que a gente comprou em sociedade? Falei, a gente ganhou? Ele, 25 mil reais para cada um. Falei, muito obrigada. Era o dinheiro que eu precisava para ir para Tulum comemorar meus 40 anos. E assim foi a materialização de um grande desejo, aquele que a gente brinca e brinda e entrega e relaxa e acredita. E acontece. E acontece de verdade, tem que acreditar. Aí, vamos agora. Vocês querem respirar um pouquinho? Quer fazer alguma pergunta? Está muito acelerado? Está de boa? Então tá bom. Aqui agora a gente vai entrar, lembra das inteligências? Essa aqui, é a suprassumo. Porque quando você desenvolve ela, você desmancha todo o resto. Você entende todo o resto e fica muito mais fácil. Lembra que Freud trabalhava a mente pela mente. Reich chegou e falou, não, vamos trabalhar a mente pelo corpo. Aí chega a Vanessa e fala assim, não, vamos trabalhar a mente e o corpo pela energia, porque é muito fácil, é muito mais fácil. Primeiro a gente vai ter que trabalhar nossos pensamentos. Mas Vanessa, você me falou que 95% é lá aquela programação que tem. Só que a nossa mente é um computador fantástico. Ele é um equipamento capaz de criar tudo o que você for capaz de pensar, ele é capaz de tudo. E ele trabalha também fazendo uma nova programação. A gente nunca para de aprender. E a gente tem a capacidade de fazer uso do que hoje a neurociência já traz para a gente, o entendimento científico daquilo que antes era teórico,
da neuroplasticidade. O seu cérebro cria novas conexões, cria novos caminhos e cria novos comportamentos. Então, o que a gente precisa fazer? De forma consciente, reprogramar esse nosso inconsciente, para ele ir fazendo as podas neurais, para você abandonar aquele vício antigo, aquele hábito antigo. Como isso acontece? Lembra que a gente aprende vivendo no ambiente, ouvindo coisas e vendo os exemplos? É da mesma forma. Só que aí você vai ter que mudar as coisas que você assiste, as coisas que você ouve, as coisas que você lê, o tipo de ambiente que você frequenta. Você vai ter que fazer esse trabalho. No início é trabalhoso, sim. Dá trabalho, não é de graça. Mas é divertido, porque tudo isso que você vai estar fazendo são coisas que você gosta. Se eu gosto de viagens, de lugares, de passeios, de esportes, de aventura, você acha que é o que eu assisto? Se eu gosto de conhecer mais desse meu assunto, eu adoro neurociência, adoro física quântica, adoro a bioenergética, você acha o que eu leio? Que tipo de cursos que eu faço? Esse que eu estou fazendo agora é a neurobiologia do comportamento humano. São essas doideiras assim, que eu gosto de estudar, porque aí eu gosto de aplicar para ver se faz efeito, se melhora alguma técnica, se melhora alguma coisa. Então, se a gente não... E detalhe, gente, de tudo que eu estou falando aqui, duvidem. Não acredita, simplesmente acredita não, duvidem. Duvide e vai lá e pratica para ver se é verdade. Não acredita no que eu estou falando simplesmente não. Vai na prática. Por favor. Essa não pode acreditar em tudo que falam para você. Quando a gente começa a fazer essa programação, naturalmente a nossa mente vai levando a gente para esse novo comportamento, só que no primeiro momento ela tenta jogar para o antigo, porque é mais fácil. Aí é hora de você resistir, que aí são as recaídas, é a hora da resistência. Aí você vai fazendo, vai chegar a um ponto que ele já não vai ter alimentado mais aquele caminho. Então aquele caminho vai ser podado, já não vai mais existir. Então seu novo hábito vai ser esse agora, esse novo, a partir dessa programação do seu pensamento. Eu trabalho essa reprogramação nos meus atendimentos. Eu sempre vou entrando e vou fazendo junto o trabalho onde coloca sua mente no estado teta vibracional, que é a mesma frequência da criança que consegue imaginar e aquilo fixar na mente de forma instantânea. Uso a questão da indução, só que é você que vai levando para o que você quer. Eu vou te mostrando só uma direção, mas é você que vai fazendo a escolha de acordo com aquilo que é congruente para você e não comigo, que eu não sei o que é bom para mim, às vezes não é bom para você e vice-versa. Então, é guiado a partir do seu desejo. Então, tem que estar sabendo muito o que você quer, para a gente direcionar para isso. E aí, a gente trabalha a emoção, para despertar, porque criança é assim, quando ela imagina alguma coisa, ela desperta a emoção daquela imaginação. Então, no nosso processo, a gente desperta a emoção junto com aquela imaginação para você se sentir vivendo aquilo. E quando você se sente vivendo aquilo, aquilo vira verdade na sua memória. Porque o nosso corpo e nossa mente é tão louco que, tipo assim, você viveu alguma coisa, você contou para mim, eu senti a emoção junto com você, a minha mente acredita que eu vivi aquilo. E lá na frente ela vai buscar essa memória como se fosse minha memória e não sua. É assim 500 programações, tá vendo? Por que tem que ter cuidado o tipo de conversa que a gente fica? Porque se eu estiver conversando algo com você e me despertar raiva, aquilo ali vai ficar impresso em mim como sendo uma raiva minha e eu que vou estar me envenenando. Porque hoje a gente já sabe, né, os exames de sangue mostram toda a alteração que acontece de quando você está com raiva, irritado, estressado e de quando você está de boa. A gente trabalhou a emoção porque é ela que comunica com o universo, lembra? Se eu trabalhei a felicidade, estou imaginando o que eu quero, eu estou mandando para ele o recado que é aquilo que eu quero viver. Então ele vai trabalhar completamente voltado a te proporcionar a oportunidade de realizar aquilo. Não vai pegar e jogar no colo. De vez em quando você ganha também.
De vez em quando ganha, de vez em quando cai no colo. Mas, na maioria das vezes, a gente que faz a nossa parte lá, para que isso aconteça. E o pensamento e a emoção, não adianta nada se eu não mudar o quê? Meu comportamento. Adianta eu saber tudo. Nossa, cada detalhe, cada teoria, das mais ricas de tudo, dos mais inteligentes. E meu comportamento continuar o mesmo de 10 anos atrás? Vai mudar? Não vai. Então, o eu, o querer, a minha ação, a minha atitude é o ponto máximo. E quando eu desperto essa energia orgástica, que vai elevando a minha potência de realização, que vai me dando cada vez mais tesão de vida, das coisas, de rotina, até mesmo que antes era obrigação, e você vê que não é obrigação, que faz parte da sua vida, e aquilo fica gostoso também. Fica tão gostoso, você fica tão sensível às coisas, que até beber a sua água tem gosto. E nunca mais eu vou escorregar? Claro que eu vou. Claro que eu vou escorregar em coisas novas. Nas antigas, não. Mas quando você escorrega, você vai sentir. E aí você vai fazer igual um gato. Fala, opa, quero ficar aqui não. Já caí de pé de volta, porque você vai sentir no seu corpo, na sua saúde, no seu trabalho, na sua relação. Começa a criar ruídos em todos os setores. Então, qual é o mais importante saber? Que você tem que estar bem aqui, com você, e agora. Eu estava vivendo uma situação de dificuldade no casamento, estava brigando, estava tudo, enquanto eu queria estar cuidando do meu casamento, não estava dando certo, porque era eu que não estava bem. Então, como eu queria que algo da minha vida estivesse bem também? Então, quando eu paro de focar, o meu casamento vai melhorar. Mas, independente de como está agora, eu preciso me sentir bem. Como eu faço para me sentir bem? Cara, respira. Vamos fazer um exercício? Eu quero que vocês percebam e sintam o que eu vou falar agora. Eu vou pedir para vocês... Quer sentar ali, Gabi, para você ficar encostadinha? Senta. Deixa os 2 pezinhos apoiados no chão. Alta, né? Para mim também é, por isso que eu não queria essa cadeira. Deixa os 2 pezinhos no chão, sente bem a sola dos pés, fecha o olho, deixa as mãos apoiadas na coxa com as palmas para cima, encaixa bem para trás aqui, para o seu ombro ficar bem solto. Traz a mão para trás e solta o ombro. Isso. E eu vou pedir para você respirar profundamente. E enquanto o ar passa pelo seu corpo, vai levando a sua consciência junto com ele e perceba se tem algum ponto de tensão, algum ponto de dor, ou até mesmo um pensamento, um sentimento mal, ruim que esteja circulando ali. Vai percebendo, vai respirando e deixando descer completamente pelo seu corpo até chegar na sola dos seus pés. E expire completamente. E vai deixando toda a tensão, toda tristeza, mágoa, pensamentos sabotadores, deixa sair nessa sua expiração. E comece a imaginar um ponto de luz se formando no centro da sua testa, entre os olhos, na altura da testa. Enquanto você inspira de forma silenciosa, suave e profundamente. Vai permitindo que esta luz adentre pelo seu corpo e vai levando impurezas, toxinas, célula em mau funcionamento, descendo pelo seu corpo,
e direcione completamente ao centro da Terra. Continue inspirando, expirando. E comece a imaginar uma forte e grande energia espalhada por todos os lados, em diversas direções. Dê agora esta energia a consciência da sua existência e a traga completamente para dentro. E ao se conectar a essa energia externa e interna, a força é tamanha que é capaz de causar uma grande explosão. Uns chamam essa explosão de Big Bang, uns chamam de criação, uns chamam essa energia de universo, outros chamam de Deus. O que importa saber é que nós somos fagulha desta energia divina e que ela é capaz de criar todas as coisas. A partir desse momento, use o seu papel de co-criador e traga em seu pensamento muitas lembranças, memórias e também desejos de coisas, pessoas, situações que te tragam muita alegria. E para ativar o nosso eu divino, quando eu contar 3, vocês vão abrir os olhos e gritar bem alto, super eu ativar, trazendo toda a sensação, toda a força de co-criador, desta energia criadora, fonte da criação. Eu convido vocês a abrir o olho no 1, 2, 3. Super eu ativar! E qual é a sensação que vocês estão nesse momento? Você sabe me falar? Aproveita e direciona. Vocês conseguiram, a algum momento, parar e perceber ponto de tensão? Se tinha algum pensamento sabotador? E antes você tinha percebido essa sua tensão, esse... E quando a gente ativa toda essa energia, todo esse novo comportamento, essa nova forma de viver, os resultados com certeza são extraordinários, né, gente? E aí, quando eu tive contato disso daí, meus amores, sabe, todo aquele esforço para construir o corpo, não existe esforço mais. Porque a energia, ela está ali, presente, viva, vibrante. E eu faço a pergunta para vocês, o que você deseja hoje? O que você deseja de verdade? Você tem isso com você? Você tem um quadro dos desejos que seja escrito, desenhado, ou até mesmo aqui na mente? E de vez em quando visita o quadro para ver aquilo que você já está realizando, aquilo que já realizou, ou aquilo que você esqueceu. A gente tem que estar sempre ligado no que a gente quer, porque a gente é o protagonista da nossa história.
E hoje eu estou com convidadas especiais para compartilhar um pouco mais dessa história, porque a forma de eu conseguir alcançar as pessoas que se abrissem para o novo, para essa nova forma de terapia, de sei lá o que é isso. Que é isso, Vanessa, que você faz? Eu faço uma terapia de alto impacto emocional, onde eu trago para você os seus resultados em 5 meses. Junto com você, porque você é o protagonista. Eu vou te dar todas as ferramentas e vou trabalhar a sua energia, porque eu aprendi a jogar a sua energia para o alto. Então, você não precisa ter todo aquele trabalho de aprender a produzir energia para depois começar. Então, a gente já está jogando a energia do alto. E aí você já começa assim, 3 degraus à frente, porque você já passou pela negação, já passou pelo talvez e já passou pela dúvida do que eu vou fazer. Você já vai entrar na ação. E depois, quando você passa esse período de 5 meses, que é a ação, no 6º mês já é a manutenção. Então, sua mente já foi reprogramada para aquele novo padrão de comportamento. E aí, eu queria alcançar mulheres. Aí eu falei, tá, como eu alcanço as mulheres? Eu chegando e falando, vamos fazer uma terapia energética, que eu desenvolvi um método maneiro, que traz para você a conexão com o universo, desenvolve a abundância, te traz saúde, te traz bons relacionamentos, te traz prosperidade. As pessoas olhavam para mim com o olho assim e falavam assim, gente, essa menina tá doida. E, realmente, parecia papo de doido. Então, o que eu fiz? Falei, não, então tá, vou criar produtos. Aí eu criei a terapia do emagrecimento, onde mulheres que já tentaram de tudo, já fizeram dietas, fazem academia, já passaram por médico e tal, e não conseguem emagrecer. Porque não passaram pelo quê? O tratamento, a sua fome, não tratou sua fome emocional. Qual é o seu gatilho? Vamos lá destruir esse gatilho, que eu sei que não é só a questão de emagrecimento, é para todo o resto, todo mundo sabe. Então, bora lá vencer isso? Bora, beleza. Aí começou a vir as mulheres da terapia do emagrecimento. A terapia da energia orgástica. Sabe aquela pessoa que trabalha, que executa tudo, que conquista tudo, mas não tem um prazer nessa jornada, nem viu a jornada? Só vibra quando chega lá no final? Também não adianta, né, gente? Tem que ser todo dia. Aí eu apresentei para uma pessoa, falava, vem cá, vem sentir isso aqui um pouquinho, vem cá conhecer isso aqui. Aí também foi. A terapia energética, eu tive as minhas amigas doidas que falaram, vamos, que vamos, só vamos, sem saber o que é, mas vai assim mesmo. Então, tem a terapia energética, a terapia do emagrecimento, a terapia orgástica. E aí, com todos os estudos que eu fui para São Paulo estudar, fazer treinamento, falei, vou fazer um programa terapêutico de um final de semana. E fui lá e meti as caras, fiz. Aí teve também a par e foro desse jeito, sem saber o que é, vamos lá. E que foi fantástico, sensacional, assim, não só eu estou falando para mim, porque a minha sensação de realização, de desejo, de prazer em estar conquistando e executando aquilo tudo que eu fui planejando, aquilo tudo que fez diferença na minha vida e que vem fazendo nos últimos, anos todos que eu estou aplicando isso na minha vida. E aí, esse modo de workshop também, que eu já tinha pensado outras vezes, mas eu fiz só em forma de palestra, não fiz da forma que eu estou fazendo hoje. Vocês é a primeira turma oficial do workshop da energia orgástica, que aí no segundo tempo a gente vai estar fazendo a nossa prática. Mas, antes disso, eu quero convidar algumas protagonistas dessa história aqui para compartilhar. Eu vou chamar primeiro a Loruama, para estar aqui com a gente, para falar da terapia energética, para falar do que isso proporcionou na vida dela. É com você. Bom dia. Então, vou contar assim, resumidamente, algumas coisas que mudaram. Minha mão está suando até agora. Que mudaram assim, na minha vida desde que eu conheci a Vanessa, né? Eu conheci a Vanessa em 2019, né? Ela estava começando aí a querer mostrar para todo mundo isso. 2020? Não, foi final de 2019. Foi no seu aniversário, 2019. E aí ela começou a falar disso e eu não tinha ouvido falar ainda. Comecei a conhecer e tudo mais.
E ela começou a aplicar em mim, não só em mim, como também no meu namorado na época, e a gente começou a fazer meio que em casal. E assim, gente, isso mudou completamente o nosso relacionamento. O que antes era um pouco... A gente tentava se entender e tudo mais. Hoje a gente consegue fazer igual ela falou, a gente faz tudo junto, a gente planeja tudo junto e as coisas dão certo e a gente vibra junto. Todos os nossos planejamentos estão acontecendo. E assim, eu sempre conto para ela, aconteceu. E às vezes mínima coisa que antes eu não prestava atenção. Hoje eu presto atenção em todos os detalhes, porque quando a gente começa a conhecer a gente, né, as coisas em volta começam a mudar também. Hoje é muito gratificante, por exemplo, no meu trabalho, quando as pessoas viram e falam assim, Ruama, você tem uma energia, é diferente quando você está perto, as coisas que você fala, a forma que você faz, como você lida com as coisas, como você lida com as situações. E isso só depois que a gente começa a ter uma inteligência emocional que a gente consegue até mudar a gente e transmitir isso para os outros, né? E a gente acaba atingindo os outros também a quererem isso. Bom, meu trabalho sempre melhorando, pratico a cocriação e tudo que a gente cocria, principalmente junto, se materializa muito, muito rápido e é muito gratificante. E detalhes todos os dias, assim. Até de uma manga que eu pedi esses dias e caiu na minha frente. E é muito legal, cara. Quando você começa a entender e perceber os detalhes, é muito legal. Às vezes eu chego para falar, Vanessa, não sabe o que aconteceu. Um mínimo detalhezinho que você pede assim e acontece na hora. Já tive algumas experiências de acordar no meio da noite, com despertar assim, falando, você tem que fazer isso. Eu falei, cara, só pode ter sido meu anjo da guarda, que me acordou ali de madrugada, e era uma situação que a gente estava viajando, e aconteceu uma coisa que eu nem sabia que tinha acontecido aqui, no final da minha faculdade, e eu fui despertada assim, de madrugada, e consegui resolver com inteligência emocional, que se não fosse isso eu tinha surtado. E a saúde? Saúde está maravilhosa. E quando tem alguma coisa de errado, como aconteceu há pouco tempo atrás, eu comecei a ter umas coisas que saíram do normal, e aí logo você percebe, né, que seu corpo não está legal, que tem alguma coisa errada. E por mais que ia em médicos, e o médico me dando tratamento, e mesmo assim você fala, cara, não tá legal, porque eu conheço meu corpo. E isso não está dando resultado. Aí você vai procurando outras coisas até você encontrar uma coisa, não, isso sim está dando certo para o meu corpo. Porque não é você acreditar no que o médico só está falando. O médico me passou 2, 3 tratamentos e eu vi, cara, não, eu conheço meu corpo, não está dando resultado. E eu fui procurar algo que fosse mais a fundo e que realmente fazia sentido para o meu corpo, né? E eu consegui ver resultado. E está indo. Ah, é verdade. É tanta coisa que já aconteceu que eu tenho que ficar lembrando. Eu tinha crises de enxaqueca constantemente quando eu conheci a Vanessa. Inclusive, acho que nas primeiras vezes que eu vim aqui, eu estava com uma crise de enxaqueca. E assim, já fiz tratamentos com neuro, tomando remédio controlado. E o neuro virava para mim e falava assim, isso não tem cura, é crônico, você herdou do seu pai, você vai fazer tratamentos, mas não vai curar. Você vai viver em tratamento a vida toda. E para mim, eu já tinha aceitado, porque era um especialista falando para mim, né? Aí depois que eu conheci a Vanessa, em uma das crises que eram constantes, né? Ela começou a manipular a energia e naquela hora ele passou. E depois houveram algumas sessões e hoje, graças a Deus, eu não tenho crise de enxaqueca mais. E que o médico falou que não teria cura, eu posso falar que hoje eu não tenho crise de enxaqueca. Para mim foi... Nós tivemos também a nossa participante da terapia do emagrecimento, a Jéssica, que é outra protagonista no dia de hoje. Eu mesmo. Bem, meu nome é Jéssica, né?
Eu já conhecia a Vanessa, né, que a gente mora aqui, mas antes mesmo de participar de tudo isso aqui com ela, eu já vinha tentando várias vezes emagrecer e tal. Eu cheguei a 136 quilos. E com personal, e com 136 quilos, e com personal, fazendo alimentação, e nada. Aí comecei, tem um ano já que a gente iniciou o processo, mas eu também não fui, mas não fui, logo no início, fui, mas não fui. Mas quando eu realmente acreditei em tudo aquilo, que já estava tendo resultados e tudo mais, foi depois de mais ou menos uns 4 meses com a Vanessa. E a Vanessa lá, indo, mandava mensagem. Hoje tem sessão, vem. Hoje tem sessão, mas se você não vir, eu vou te buscar em casa. Então, ainda demorei para pegar no gás e fazer realmente todo o processo. Nesse meio tempo aí com a Vanessa, já foram mais de 20 quilos. Porque não era só o físico, a atividade, a alimentação. Faltava, é aquilo que você falou logo no início, né? Faltava realmente aquele gatilho do que te fazia ir lá e errar. Então, tem todo esse processo na terapia do emagrecimento com a Vanessa. Então, nesse período já foram mais de 20 quilos já. Às vezes, quando eu vou por uma falhazinha, eu falo, não, pra que eu vou fazer isso? Né? Porque meu corpo não merece isso, aí eu volto. Não, tem que ir lá, tudo certinho. E nesse processo da terapia do emagrecimento, também vou falar da cocriação. Claro. Eu estava lá no Instagram um dia, e a Vanessa falou, hoje tem um portal energético que você tem que cocriar e tal. Eu falei, como é que cocria? Ela colocou lá no vídeo, no texto. Eu falei, então, quer saber? Eu tô lá sentada, paradinha. Eu fiquei 9 anos solteira. Tô lá paradinha. Eu comecei a criar um relacionamento que eu queria pra minha vida. E eu fiquei lá. Gente, eu tenho 1,80 m. É difícil, tá? É difícil. A maioria é baixinho. Então, e eu fiquei lá, não, tem que ser mais alto, tem que ser uma pessoa que trabalha, tem que ser uma pessoa bacana, que vai me tratar bem, que vai tratar bem minha família. Porque meu último relacionamento eu tive tudo o oposto. Ele era baixinho e tive o oposto, porque ele era baixinho. Então eu fiz aquela cocriação do que eu queria pra minha vida. E tem que ser bacana, carinhoso, cheio das coisinhas, né? Aquelas coisinhas brega, mas tem que ter as coisinhas brega. E aí, isso acho que foi não sei se foi no de novembro, de dezembro, foi antes da virada do ano. E eu fiz a minha cocriação lá. Eu ia viajar no carnaval para Mendonça com meu irmão e com um casal de amigos. Não deu certo a viagem e eu prorroguei a viagem para julho. E também não ia passar carnaval em lugar nenhum. Eu indo para Setiba, a gente sempre gosta de ir na praia de Setiba. O meu tio tava com uma casa lá e tinha algumas pessoas lá. E já existia uma pessoa lá que estava interessada em minha pessoa. 1,91 m, trabalhador, carinhoso, tudo que a pessoa já tinha imaginado. E ele também não ia passar o carnaval em Vitória, porque ele é do Mato Grosso do Sul. Então, deu tudo assim. A minha viagem deu errado, a viagem dele deu errado. Eu fui passar um dia na casa do meu tio e a gente se conheceu lá. E foi. Estamos até hoje. Fizemos 8 meses ontem. Cheio das fofurices, das breguices. Tem até aliança, gente, compromisso. que sempre foi assim também um desejo lá na parte da cocriação. E eu falei assim, gente, como pode, né? Então, tudo isso também contribuiu, né, para todo o processo da terapia. Então, eu tenho um pouquinho da terapia do emagrecimento, um pouquinho da terapia energética, e estamos indo evoluindo, tem que voltar para as manutenções. E assim, gente, é o que eu falo para todo mundo que me pergunta. Eu falar é uma coisa. Você tem que se permitir realmente a vir, conhecer e fazer parte disso aqui tudo. Obrigada. De nada. Eles ainda te deixam participar lá do grupo do sorteio, da coleção de facas? Parou. Teve um sorteio de faca. Gente, eu amo cozinhar. Aí um amigo ali da área comercial me colocou num sorteio de faca. Aquelas facas de aço, não sei das quantas. Aí eu participei do sorteio. Ganhei 4 sorteios seguidos. Aí eu
dei um tempo, eles pararam com o sorteio e eu fiquei assim, cadê minhas facas? Mas é isso, gente, assim... Teve sorteio, teve um sorteio, qual que foi o... Que eu falo, a gente teve sábado passado um encontro lá no clube. Aí o sorteio da Gabi, eu falei, opa, esse é meu, já é meu. Aí na hora, mentira, é Jéssica! Mas é isso, gente, vai sendo natural com o tempo e é muito gostoso. Então quem não conhece, eu convido vocês a se permitirem mesmo, que é muito gostoso mesmo. Obrigada. De nada. Eu vou convidar uma pessoa que eu sou tão fã e que acho que virou aquela pessoa que é sua filha, sua irmã, sua amiga, você nem sabe mais o que tem hora que você faz papel de mãe, aí tem hora que você faz papel de irmã mais velha, tem hora que faz até papel de irmã mais nova, vai invertendo tudo. Mas eu admiro, assim, com a força e com a tão pouca idade. Júlia, por favor, vem contar um pouquinho pra gente. Ela viveu 2 experiências. A experiência, muitas emoções. Oi? Oi, meninas, bom dia. Meu nome é Júlia. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês. A Vanessa tem um papel fundamental, acho que no grande ponto de inflexão da minha vida, mas principalmente na minha carreira, no lado realização profissional. Ela fala que ela se inspira em mim, mas eu me inspiro nela, inclusive para ter chego até onde eu cheguei. Eu acredito que foi muito dessa gestão das emoções. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido, porque eu acredito que onde a gente bota o nosso coração, frutifica, o negócio faz assim, né? Pá, pá, pá. Quando você vai ver, você nem se toca onde você chegou e com a rapidez que você chegou. Eu sou muito grata, né, por essa jornada. Só que o que você falou sobre, olha, vocês perceberam alguns pontos de tensão e tal. Eu falei, no piloto automático, eu não tinha parado para perceber. Porque é muita demanda externa, então você não consegue parar e falar assim, nossa, eu preciso olhar para mim. E com a Vanessa eu aprendi a olhar para mim. Eu sempre sou muito de cuidar das outras pessoas, mas é muito melhor a gente olhar para dentro, cuidar de si, para aí sim você estar pronto para cuidar melhor das outras pessoas. Eu tenho uma marca, ela se chama Atitu, a Atitu tem 2 anos. Eu que crio as roupas do zero e é com muito orgulho que nós desfilamos no New York Fashion Week por 2 vezes e no Paris Fashion Week, né, fevereiro agora. Eu jamais imaginei que eu estaria passando por tudo isso. Só que eu acho que o mais especial de tudo foi quando eu me toquei que eu não estava aproveitando a jornada, eu só estava fazendo. E eu acho que tudo se tornou ainda mais especial quando nossa, pera, olha o que está sendo criado. Isso não é algo muito normal. Quantas pessoas criam o que eu criei, na velocidade que eu criei, com a entrega que eu criei? Não, sim, eu preciso me valorizar. E essa questão da autovalorização, ela refletiu tanto que as pessoas chegaram ainda mais para entender, tipo, tá, e minha linda, o que está acontecendo? Né? De onde veio essa força, essa energia? Foi no momento que eu tinha participado da nossa imersão em Matilde, que foi um grande experimento laboratório de Vanessa. Gabi, que está aqui também, foi ao banheiro, estava com a gente. Foi muito especial, porque ele foi um encontro que eu tive comigo, sabe? Nós ficamos um fim de semana... Gente, eu levei até o computador. A Gabi acabou de me lembrar. Eu levei o computador, que eu pensei assim, não, vai ter muito tempo. A gente vai lá, vai fazer uns exercícios, conversar, tomar um vinho, pá. Menina, eu não encostei no bendito do computador. Eu tinha trocentas coisas para fazer do lançamento. E o mais interessante é que ali frutificou amizades, né? A Vivi também estava junto. Que assim, a gente pegou uma afinidade umas pelas outras, compartilhamos experiências, histórias, e eu aprendi tanto com as meninas, que eu falei assim, meu Deus, eu nunca parei e me importei de forma genuína com outras pessoas que não são do meu vínculo comercial, porque com certeza vocês têm essa impressão que 80% da nossa vida a gente passa trabalhando, então os nossos amigos são, grande maioria, amigos vindos do trabalho. E então as minhas amigas hoje,
de verdade são as minhas clientes. E aí eu fiquei assim, gente, mas tem tanta gente fenomenal fora ali da minha bolha. E foi uma delícia porque a gente fez, assim, desde práticas juntas, práticas separadas. E a gente se emocionou do início ao fim, porque teve um dos momentos que, inclusive, foi o que me marcou muito, que a gente começou a escrever tudo que a gente era, tudo que a gente queria, como a gente se enxergava. E no final todo mundo compartilhou e se abraçou, mas eu acho que foi muito além daquele mundo material. Nossa, eu saí de lá e falei, cara, eu sou foda mesmo. Porque uma coisa é uma pessoa chegar e falar assim, você é foda. Ah, obrigada. Às vezes a gente até não sabe nem como receber um elogio. Agora, quando você chega e fala, olha no espelho, caramba, sim, eu sou foda. Sim, eu sou competente, sim, eu sou capaz. É um negócio que tem uma força, que eu saí de lá assim, não quero nem saber o que vai acontecer, eu só sei que eu tô pronta. E essa questão do estar pronta deu uma grande virada de chave na minha vida, porque realmente eu estava no piloto automático. E aí eu parei e eu comecei a planejar, fazer pequenas metas, ver onde eu queria estar nesse fim de ano. E muita coisa aconteceu a partir desse momento que eu me permiti parar, né, a autopermissão, e analisar com carinho quem era a Júlia. Enfim, acredito em Deus e eu percebi que muita coisa estava dando muito errado, até dar muito certo. E para mim no empreendedorismo é muito isso. Nem todos os dias são bons, mas em todos tem Deus. Em todos você tem que olhar para si também e entender, nossa, é muito além disso daqui, o dinheiro é a consequência. Você começa muitas vezes no empreendedorismo pelo dinheiro, pela necessidade, pela vontade de realização profissional, uma ambição, é uma coisa saudável. Mas acho que a única coisa que te faz permanecer, principalmente no empreendedorismo, é o amor que você tem por aquilo. É todos os dias você acordar e você falar assim, não importa, não sei quanto eu vou vender, não sei quantos contratos eu vou fechar, não sei se vai acontecer alguma coisa assim do lado comercial, mas eu tô tão feliz em fazer isso. Eu só quero me encontrar com as pessoas que eu planejei hoje, que eu agendei, eu só quero tomar um café, eu só quero sentar, eu só quero compartilhar, eu só quero viver. E isso o dinheiro não paga. E eu aprendi, assim, nos pequenos detalhes com a Vanessa, que realmente é isso daqui que a gente está fazendo aqui agora é o que me preenche. E daqui eu tenho certeza que vão sair muitos frutos, tanto de amizade quanto comerciais. Mas eu vim aqui com o meu coração aberto para receber, para compartilhar, para criar. E antes eu não tinha essa visão. Não, eu só vou se tiver, porque tempo é dinheiro. A gente não tem tempo. Então, eu só tenho que estar onde o dinheiro está. Não! Eu não me importo o que vai acontecer aqui. Eu me importo porque eu tô aqui de forma verdadeira, genuína, sabe? Eu tô aqui com vocês, eu tô presente, eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero compartilhar. E as coisas depois fazem assim. Mas o meu intuito inicial de estar aqui é porque eu me interessei em estar presente. Outra coisa que eu aprendi com Vanessa é o estar presente. E às vezes eu tento me policiar muito, porque o meu celular ele fica parecendo... Gente, aquela, desculpa falar, de prostituta o dia inteiro. Pá, 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 pá. Um monte de gente liga, e mensagem, e-mail. Aí, às vezes, eu paro assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fico, não, agora eu preciso focar no presente, onde eu posso melhorar, como eu posso otimizar. E eu comecei a aprender a planejar ainda mais. Eu me achava mega planejada, eu vi que eu não era nada. E aí eu fui aprendendo também a lidar com todos os imprevistos, porque na minha... humilde consciência e pouquíssima experiência, a resiliência, ela é sobrenome da pessoa que empreende, porque realmente é imprevisto o dia inteiro. Você marcou X cliente, a gata vai lá e desmarca. Você preparou X coisa para acontecer, aí, sei lá, por exemplo, você estava querendo poupar um dinheiro, aí apareceu o imposto 4 vezes mais caro para você pagar. Aí você respira fundo e vai seguir o baile. Mas assim, tudo isso vai acontecer e o nosso jogo de cintura, a forma como a gente vai tentar desenvolver, trazer leveza para o dia, vai fazer toda a diferença. Hoje eu tenho uma pequena equipe de 2 colaboradoras fixas comigo. Gente, até 1 ano e meio, só era eu e Jesus, né? Agora sou eu e mais 2 e Jesus. Então aqui, somos em 4. Mas o mais interessante é que eu, aos poucos, estou aprendendo a ser líder.
muito mais do que chefe. A gente brinca, né? Ai, minha chefe. Não, mas eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser líder. E é aquilo, nem todos os dias a gente tá bem para estar à frente. E com a Vanessa eu entendi que, assim, se a pessoa se espelha em mim, se eu não estiver bem no dia, eu vou fazer de tudo para que as coisas sejam mais leves, porque o comércio, o varejo, ele é extremamente desafiador, é uma pressão constante. Então, se você não tentar tornar a jornada leve, vai ser ainda mais difícil. E no primeiro grande obstáculo, você vai querer desistir. Tem vários dias que eu acordo querendo desistir, eu falo, meu Deus, eu poderia ser juíza. Ah tá, um ponto importante, eu sou advogada, antes de tudo. E eu tirei nota 10 no AB e 10 no TCC, e quando eu terminei a faculdade, eu estava indicada para um trabalho, que ia começar ganhando 30 mil reais. Aí eu falei assim, nossa, que legal, mas vou criar minha marca de roupa. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que eu tenho potencial e que vocês também têm potencial. Para onde a gente escolher estar, a gente vai fazer frutificar. Mas se eu escolhi ir totalmente contra a maré, é porque ali está o meu propósito, ali está o meu chamado, sabe? E eu acho que o mais gostoso é isso, você aprender a lidar e, ao mesmo tempo, entender que é importante você estar presente, você se interessar pelas pessoas, você estar no lugar, mas ter uma curiosidade pela vida do outro de forma genuína. Tá, no que eu posso contribuir com a sua vida? Eu sei que eu vendo roupa, mas e aí? Vanessa vai lá conversar comigo para tomar café. Amiga, eu tive essa ideia. Vamos desenvolver? Vamos. Pega o papel, papá. Não é roupa, é relacionamento. E isso é tudo, porque uns precisamos sempre dos outros. Então, assim, não tem como viver sozinho. E o mais gostoso é que, aos poucos, eu tô aprendendo a viver ainda mais em comunidade, tendo trocentos outros benefícios que eu jamais imaginei, mas tudo porque eu olhei para dentro e comecei a me permitir. Por isso, muito obrigada. Obrigada. Última protagonista do dia, a Gabi Colli, que participou com a gente também na nossa imersão e vai compartilhar um pouco da vivência dela e dos benefícios colhidos. Vai lá, amiga. Bom dia, meninas. Prazer estar aqui mais uma vez na casa da Vanessa. Eu me chamo Gabriela, podem me chamar de Gabi. E eu conheço a Vanessa, né, logo que eu vim para cá, 2015 para 2016, começamos a ter um relacionamento, mas nunca aprofundado, né, Vanessa? Sempre a gente se encontrava em todas as festas possíveis aqui do condomínio, que são muitas, né, Jéssica? Graças a Deus a gente está cercada por pessoas muito bacanas aqui, a gente tem esse privilégio, além de estar num local muito bacana. E nessa mesma época, no ano passado, eu recebi um convite aqui da Vanessa para vir para uma apresentação, né? E aí ela veio fazer a apresentação desse evento que teria em Matilde. E seria em janeiro, né? Em janeiro eu já estava programada para fazer um descanso, né? Ter o meu momento ali de relaxamento e tudo. E foi tudo tão perfeito que até eu acho que hoje eu entendo que, tipo assim, até eu, no meu pensar, de, tipo assim, não, janeiro eu quero tirar um tempo para mim. Quando você fez o convite, eu acho que tudo isso já conspirou, né? Para ser na data que eu já tinha me programado para isso também. E apesar de que também foi na época que eu estava me mudando e tal, mas enfim, foi tudo maravilhoso. Tive uma conexão muito forte, muito bacana com as meninas lá. A Vivian estava presente, a Júlia, né? Então, assim, tinham outras meninas que, assim, a gente leva para a vida, um relacionamento que a gente consegue fazer uma conexão com a natureza, um autoconhecimento, uma avaliação, assim, íntima mesmo, sabe? Que só indo mesmo, só participando, só vendo, só estando lá para você poder ter essa noção. Que a gente se permite mesmo, se entrega, vai sem julgamentos, né? Até sem conhecer muito bem o que era, na verdade, e foi totalmente além das expectativas. E assim, o depois, né, de que você se permite, lá já é tudo maravilhoso, quando você sai de lá, você sai com essa energia, tipo assim, pode vir que eu estou pronta, é isso mesmo, que eu saí de lá sentindo exatamente isso. E o que você consegue transformar ao seu redor, as pessoas que estão à sua volta, no caso, meu marido, meu filho, minha casa,
os negócios, como que fluiu cada vez tem fluído cada vez melhor. E aquilo que você falou também, né, de você pensar e acontecer, de você estar pensando e já as energias já estão exatamente, e aí vai acontecendo e você vai percebendo que assim tudo faz parte, tudo está conectado de acordo com o que você realmente está proposto ali a fazer, né? Com as energias conectadas com o seu propósito, com os seus novos hábitos também, que é importante também. E quando eu falei que eu não fui à toa, eu quero ir com o propósito de sair de lá transformada, e realmente foi. Assim, para mim, é uma transformação diária, né? Não é aquela palavrinha, não, pode vir que eu vou mudar, não é assim. Mas você ir com esse propósito e você conseguir ter essa consciência, né, de que você quer, as coisas vão acontecendo, vão fluindo e vai dando super certo. Sou muito grata à Vanessa, por ter tido essa oportunidade no ano passado, né, de ter tido a apresentação, foi em janeiro desse ano, e de lá para cá, assim, as coisas têm fluído cada vez melhor. Acho que foi uma grande oportunidade dessa conexão com a natureza. O lugar lá é maravilhoso, lindo, a conexão com a natureza é 24 horas, né, que a gente acorda e dorme com o barulhinho da água. E o mais gostoso é assim, a gente se conhecer, né? É aquele momento nosso ali, que não... É só você que pode fazer por você e a gente se permitir, né? Era um final de semana, a Júlia é solteira, né? As meninas todas solteiras. Mas a gente tem marido e filho, tem que fazer uma logísticazinha, né? Por mais que... um planejamento básico. Por mais que a gente tente fazer, é um final de semana, falar, não, de sexta, domingo, né? Mas assim, a gente que é casado, tem filho, tem uma certa programação. Então, assim, valeu muito a pena. E assim, faria de novo, recomendo sempre, e sou muito grata, assim, a Vanessa e a tudo que tem proporcionado para mim essa experiência. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Depois de ter escutado essas maravilhosas que toparam, que participaram, aí é o convite que eu faço para vocês. Quem tiver pronto para começar o processo e pegar de volta o controle desta vida, a gente vai ter uma imersão em janeiro. Será nos finais de semana de 21, que é o fim de semana do dia 21 de janeiro. São só 6 vagas, então quem tiver presente, tiver interesse, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Temos também, já abri agora a agenda para novembro, para novas consultas, que eu já terminei processo com algumas, minha agenda estava fechada e agora eu estou reabrindo para novos, porque eu só faço atendimento de 12 pessoas por período, porque é muita energia, é muito tudo, antes eu atendia um pouco mais, mas eu fui até aquele ajuste, né, de você perceber qual é o seu número. Então, são sempre só 12 atendimentos semanais que eu realizo, até porque escrevo e tenho outros projetos que estão andando junto, para poder ter tempo, como o planejamento é tudo. E tem que ter tempo também para programar palestras, para programar encontros com amigas, almoços, cafés, né, amiga? E a gente vai agora para um momento de intervalo, que hoje agora a gente finalizou dessa teoria toda que eu queria passar. Isso tudo é para vocês entenderem o que a gente vai viver no nosso segundo tempo. Então, é o convite que eu faço para vocês, aprender a controlar sua mente e seu corpo a partir da energia e viver o melhor da vida. Qual é esse melhor? Cada um que sabe o que é melhor para si, não é mesmo? Obrigada, vamos ficar à vontade, tomar uma água. E daqui a pouco a gente volta.